Coragem, viu? Pastor é um homem de coragem, porque colocar um jovem de apenas 14 anos para pregar no culto de domingo tem que ter coragem, irmãos. Olha quantos vasos aí, ó. Ele escolheu eu. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Se coloque de pé em reverência da palavra. Amém. Irmãos, esses dias, como sempre, antes de pregar, eu ensaio minha pregação em casa. Só que eu não ensaio mais no banheiro, porque a conta tá vindo alta, sabe? E meu pai e minha mãe tá enchendo o saco assim, tá falando, não vai. Aí eu fechei a porta do meu quarto, e ali Deus se fez presente. E eu li essa passagem, entendi pouca coisa. Aí eu dobrei o meu joelho, falei, Deus, abre o meu discernimento, minha sabedoria. Irmãos, e continuei ensaiando. Eu fiquei 1h05 naquele quarto, falando apenas dessa mensagem. Parecia que outra boca tomava conta da minha. Outra língua, eu não sabia o que era aquilo. Eu percebi que era o Senhor ali naquele quarto. Eu percebi que eu não estava falando uma língua estranha quando eu falo normal aqui na igreja. Eu comecei a falar mais e mais. E o Senhor assim... O Espírito Santo tomou a minha boca naquele lugar. E não vai ser diferente neste lugar. Deus vai falar aqui. Eu não vou pregar não. Quem vai falar é Ele. Quem vai fazer mover aqui é Ele. Eu mando guevasse. Oh, aleluia. Atos capítulo 9, cujo título, a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Nós vamos ler do 1 em diante. Quando o Espírito Santo de Deus falar para, nós paramos. Amém, irmãos? E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, o conduzira presos para Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu-se uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele disse, quem é, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os agriões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que faça? Ele disse, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam e espantavam, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando pela mão, conduzira a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e nem comeu, e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor em uma visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha a mão sobre ele, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos que invocam teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios,
e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornasse a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram-lhe os olhos como uma escama, e recuperou a visão, e levantando-se foi batizado. Amém, irmãos? Pode tomar seus assentos. Aqui essa palavra é uma palavra conhecida, que fala a conversão de Saulo. Irmãos, Saulo, em aramaico, se fala Shaul, ou Saul, que significa pedido de Deus. Convenção significa voltar, aquilo que representa uma volta espiritual. O voltar significa uma volta espiritual para nós crentes. E o voltar-se do pecado é chamado arrependimento. Irmãos, naquele tempo, o evangelho carecia de alguém que se dispusesse a pregar o evangelho, para ir para outros países, para ter outras culturas. E ainda mais Saulo matando, apredejando, levando presos os profetas, aí que o evangelho carecia mesmo. Saulo, irmãos, foi um dos autores da morte de Estevão. Estevão estava pregando o evangelho, dizendo que Jesus, ele vive, ele reina para todo sempre, ele é o Todo-Poderoso. Ele morreu, mas no terceiro dia foi ressuscitado. Mas Saulo não quis acreditar e mandou que apedrejasse Estevão. E Estevão, quando estava sendo apedrejado, o céu se abriu e ele viu o Senhor à direita do Pai. Ele estava tentando mostrar: olha lá, olha para o céu, ele vive, olhem. Mas aquele povo não dava ouvido. E ali, o sumo sacerdote chamou a Saulo. Falou: foi tu que foi o autor da morte de Estevão? Ele foi. E se tu me der homens, eu posso fazer isso. Se tu me der cartas, eu posso fazer isso. Eu posso prender aqui em Jerusalém. E aquele sumo sacerdote, ele deu cartas, ele deu homens para Saulo. E ali Saulo, ele foi para Jerusalém, prendeu alguns irmãos ali, e voltou para o sumo sacerdote e pediu cartas para todas as sinagogas e para Damasco. Irmãos, o interessante que eu vejo, que esse foi o planejamento de Saulo, mas o planejamento de Deus é outro. O homem pode planejar uma coisa, o diabo pode planejar uma coisa, mas o Senhor planeja outra. Aleluia, Deus. Quem sabe Saulo estava indo naquele caminho: ó, eu vou chegar ali, eu vou matar, eu vou prender, e Jesus dizendo: ó, eu vou para salvar, eu vou para salvar. É hoje que eu tenho um encontro com ele, é hoje que eu tenho um encontro com ele, é hoje que eu vou salvar você, Saulo. E ali Saulo, ele para Damasco falando: ah, eu vou prender aqueles homens, aquelas mulheres que ficam pregando lá, não aguento mais, eu vou prender, eu vou matar. Mas Jesus: é hoje que eu tenho um encontro com ele, é hoje. E ali Saulo, já perto da cidade de Damasco, surgiu-se um resplendor dos céus. Jesus chegou, e quando ele chega para mudar a história, quando ele chega para mudar planejamento, quando chega, ele faz paralítico andar, ele faz cego ver, mudo falar, surdo ouvir, morto ressuscitar. Quando Jesus chega para mudar a história, quando ele chega para mudar a história, irmãos, me
chegou em uma cidade, Jesus chegou em uma casa, e ele saiu, e ali ele não fez milagres, ele não curou, ele não mudou história. Agora ele nesta noite, irmãos, ele é merecedor. Se tu soubesse o que eu estou sentindo aqui, Ana Manduguevas. Quando ele chega para mudar a história, ele chega para mudar a história, irmão, para mudar. Ele faz um salto, ele faz um perseguidor, ele faz um perseguidor profeta, quando ele chega para mudar a história, ele cantou Meu Deus, aleluia. E ali Saulo, Deus teve um encontro com ele. Você sabe como Jesus agiu? Jesus pode ter matado ele, ter falado, ó, tu estava matando meus filhos, vou matar você também. Mas não, sabe como Jesus agiu? Com amor. Jesus age com amor. Ele chega para Saulo e fala, Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Ramandugevas? Por que tu me persegues, Saulo? E Saulo disse assim, quem és tu, Senhor? Ramandugevas. Eu sou Jesus, todo poderoso. Eu sou Jesus, sou Deus de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou Deus, aquele que morreu no terceiro dia, mas ressuscitou. Eu sou o Deus do Estevão que você matou. Aramanduguevas. Aleluia, Deus. Aramanduguevas. Eu imagino Jesus. Eu podia ter te matado, mas tu é um vaso escolhido. Eu sou Jesus a quem tu me persegue. Dura é para ti. Então se trata dos agriões. Dura é para ti, para tu perceber que eu vivo. Que eu não vivo em meio entre vós, como carne, mas como espírito. Eu vivo no meio entre vós, como espírito. Ele está aqui, ó. Ele está aqui, ele está aqui, ó. Ele está aqui. Ele está aqui. E ele tremendo, atônito, tremendo. Porque quem sente a presença do Deus, ele treme. Ele treme, ele sente arrepio. Ele treme. Cadê os crentes tremendo aqui? Sentindo o arrepio do Espírito Santo. Esse poder e glória. Aleluia.
Aí Jesus falou assim, aí Saulo falou assim, o que queres que eu te faça? Ele disse, entra na cidade. Tu entendeu o manto não? Vou repetir de novo. Entra na cidade. Aramando Gebas. Aramando Gebas. Saulo entrou na cidade como cego, arrastado de montada. Aramando Gebas. Lá na frente tu vai ver como é que ele vai sair. Lá na frente. Aleluia, Deus! Peraí. Aramando Gebas. Aramando Gebas. Aí Deus falou, entra na cidade. Aí Saulo levantou, não viu mais nada. Tá cego. Tá cego. Não via mais nada. E às vezes Deus nos deixa cego, sabe pra quê? Para que lá na frente Ele nos cure. E para tu saber que Ele é o Todo-Poderoso. Ele não deixa cego, Ele não deixa na cama. Para tu passar uma experiência com Ele. Para tu ter um encontro com Ele. Assim como Saulo teve. E deixa você ceguinho. Para você perceber que só Ele é Deus. Só Ele. Oh, aleluia, Deus! É só Ele, irmãos. É só Ele na mão do Gebas. Os varões olharam, não viram nada. Quantos varões tem lá fora? Quantos varões tem lá fora? E quando eles passam, ele vê uma igreja avivada, cheia do poder de Deus. Aramando Gebas. Eles olham e não vê Jesus, mas quem está aqui e sente a presença dele? Cadê ele que estou sentindo? Aramando Gebas. Aramando Gebas. Os varões olhando não viram nada. Aramando Gebas. Eu estou vendo ele aqui, ó. Aramando Gebas. Tem um corinho que diz assim, irmão, como é diferente este lugar. Um varão de branco aqui está. Aramando Gebas. Como é diferente este lugar. Aramando Gebas. Um varão de branco aqui está. Como é gostoso este lugar. Aramando Gebas. Pode adorar ele, que está aí ele. Aramando Gebas. E Saulo, guiado pela mão, conduziram ele para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, não comeu nem bebeu, só orando. Aí tu me fala, Aramando Gebas, qual é o novo convertido? Que ele tem encontro com Deus hoje. No domingo ele passa segunda, terça, quarta, só jejuando e orando. Sabe por quê? Sabe por quê Saulo fez isso? Porque quando Deus ele chega, ele muda a história. Ele muda o planejamento. Ele faz o crente que aceita Jesus hoje passar 3 dias jejuando, só orando, só buscando. Aramando Gebas. Esse é o poder do nosso Deus. Aramando Gebas. E Deus foi falar agora com Ananias. Aí Deus falou assim, Aramando Gebas. Ananias! Ele disse, eis-me aqui, Senhor. Aramando Gebas. E na sexta-feira, irmão, quando eu estava dentro do meu quarto ali, Deus fez eu sair do tema e levar para outra coisa. Ele falou assim, ó, fala para os teus servos, Aramando Gebas,
E caramba do que vacile cantora mandaia. Para quando eu chamar, ele não esteja dormindo, ele esteja acordado para dizer: eis-me aqui, Senhor. Enquanto estão dormindo, caramba do que vacile. Tem muitos dormindo dentro da casa do Senhor. Aí quando Deus chama, ele está dormindo. Aramando Gevassia. Quando Deus for chamar, Aramando Gevassia. Quando Deus chama, irmão, o crente tem que estar trabalhando. Aramando Gevassia. Deus diz para Samuel: Samuel, vai lá na casa de Davi, vai. Vai lá. Vai lá na casa de Jessé. Ungir lá um rei. Aí escolher lá um rei. Aí ele chegou. Passou-se todos os jovens. Os jovens estavam onde? Em casa. A Bíblia não fala que os filhos de Jessé estavam trabalhando. Só apenas um que estava pastoreando o filho. Eles estavam o quê? Trabalhando. Aramando Gevassia. Aí lá vem Elias. Aí Deus falou assim: Elias, já foi-se o teu tempo. Agora Eliseu. Eliseu está lá. Vai, boi. Vai, boi. Vai, boi. Vai levando a boiada. Vai, boi. Quando ele vê o homem lá na frente: eita, boi, vai devagar que o homem está vindo. Aramando Gevassia. Ele está vindo, vai devagar, boi. Vai devagar. Aí, Aramando Gevassia. Aí Deus passa, coloca uma doce ovelha e diz: vamos. Sabe por quê? Porque só Deus chama só quem está trabalhando. Aramando Gevassia. Aramando Gevassia. Ele é cantora, mamãe. Tem muitos outros que estão dormindo quando Jesus chama. Ele está no cochilo. A irmã Ana está até babando. Aramando Gevassia. Aleluia, Deus. Irmãos não estão trabalhando, não estão evangelizando, não estão pregando, não estão cantando. Aramando Gevassia. Ele é cantora, mamãe. Aramando Gevassia. Ele é cantora, mamãe. Você sabe por que Eliseu foi profeta? Você sabe por que Davi foi rei? Porque ele estava trabalhando. Quando Deus chamou ele, ele falou: eis-me aqui, Senhor. Eu aqui, Jesus. Aramando Gevassia. Ele é cantora, mamãe. Aramando Gevassia. Não quer ter compromisso. Aramando Gevassia. Tu és fiel, Deus. Está Deus. fugindo do tema, Senhor. Ele vai falar: eu quero. Não é tu que vai pregar, sou eu. Aramando Gevassia. Eles querem, irmão. Deus quer. E quando eles chamar, nós falamos aqui, ó. Eis-me aqui. Ele quer, irmãos, que quando ele for te chamar, tu deve estar na madrugada descendo, orando. Aramando Gevassia. Quando ele chamar, você tem que estar orando, tem que estar pregando, tem que estar cantando. Aramando Gevassia. Tem que estar levando a boiada. Aramando Gevassia. Ele é cantor, mandaia. Tem que estar pastoreando ovelha. Aramando Gevassia. Ele é cantor, mandaia. Aramando Gevassia. Ele é cantor, mandaia. Eu disse, ó. Hoje eu vou despertar essa igreja. Aramando Gevassia. Primeiro ele avisa, irmão, depois ele chama. Aramando Gevassia. Primeiro ele avisa: vai lá, filho, fala assim para eles. Está trabalhando quando eu for chamar. Depois que tu falar, eu chamo. Aramando Gevassia. Tem que ser obediente. O profeta tem que ser obediente. Aramando Gevassia. Deus diz: ó, levanta, vai uma rua chamada direita, na casa de Judas, pergunta pelo homem de Tá chamado Saulo. E ele foi. Aramando Gevassia. Porque tem que ter obediência.
Quantos vasos aí, ó. Deus, o pastor fez eu colocar hoje. Mas Deus está falando essa mensagem hoje. Ele escolheu, ó. Aramandu Gevassia. Ele mandou Gevassia. Se a gente não foi, nós pagamos o preço. Porque muitas das vezes Deus quer falar através da sua vida. Você não tem obediência, não vai lá e fala. Aramandu Gevassia. Nunca na minha vida tinha profetizado. Aramandu Gevassia. Mas Deus falou, vai lá e fala para a igreja despertar, trabalha, porque quando eu chamar eles respondem. Aramandu Gevassia. Ele cantou, ele Aramandu Gevassia. Ele cantou, Aí Deus já tinha abrido a visão de Saulo. Aí falou, vai lá, Ananias, pergunta um homem chamado Saulo de Tarso, pois ele está orando. E numa visão ele viu que você entrava, colocava a mão sobre ele era curado. Mas tem profeta, irmão, que ele é medroso. Rapaz, eu fico olhando aqui essa mensagem. Deus, antes de Deus mandar ele, Deus falou, ó, eu já abri a visão dele. Não tem medo, ó. Eu já abri a visão dele. Aramando Gevassia. Eu já abri a visão dele. Aramando Gevassia. Ele já viu que tu chegava lá. Aramando Gevassia. Deus mostra, Deus explica. E tem uns homens de medo que não vai. Aramando Gevassia. Mas Senhor, Ele tem poder para prender os profetas, aqueles que pregam o teu nome. Aí Deus falou, Ananias, Ananias, eu não já abri a visão dele, Ananias, eu não já falei para você, Ananias. Vai, Ananias, ele é um vaso escolhido. Aleluia, Deus. Vai lá, que ele é um vaso escolhido. Aramando Gevassia. Quando Deus escolhe, Ele escolhe aquele que não tem teologia. Aí chegaram para Eliseu e falavam assim, os filhos dos profetas chegam para Eliseu e disse assim, Eliseu, teu homem está indo embora. E a gente vai assumir o lugar dele. A gente já tem teologia, escatologia, papapá. Só que Eliseu disse, tu pode ter tudo isso aí, ó, mas quem me escolheu foi ele. Foi ele. Sabe o que eu vou ser de você? Eu vou ser professor. Aramando Gevassia. Você sabe que eu vou ser de vocês? Professor, sabe por quê? Porque foi Deus que me escolheu. Foi ele. Foi ele que me escolheu. Foi ele, vou ser professor de vocês. Aramando Gevassia. Eu vou ser professor de vocês. Aramando Gevassia. Foi ele que me escolheu. Eu não preciso ter teologia, escatologia, porque cada um é um. Eu vou ser professor de vocês. Aramando Gevassia. Tá adorando, ele merece. Pode adorar ele. Sou vaso escolhido, rapaz. Você professor de vocês. E vou ter a som dobrada ainda. Aramando Gevassia. Você acha que eu vou ser igual a Elias? Vai achando. Eu vou ter um som dobrada. Além de professor de vocês, vou ter um som dobrada. Aramando Gevassia. Ele canta. Aramando Gevassia. Vai, Ananias.
Ele é um vaso escolhido. Ele é vaso, ele é vaso. Vai. Ele vai levar o meu nome diante dos gentios, ó. Pelos reis, pelos filhos de Israel. Aramando Guevá, serei cantor, Aramando. Vai, que ele é vaso escolhido, Aramando Guevá. Eu que escolhi. O nome dele já significa pedido de Deus. Foi ele que escolhi, ó. Fui eu que escolhi. Aramando Guevá, serei cantor, Aramando. Eu que escolhi, Aramando. Vai, Aramando. Vai. Mostrarei o quanto deve padecer do meu nome, Ananias. Ele vai escolher para pregar, ele vai pregar o meu nome e ainda vai padecer pelo meu nome, Aramando Guevas. Vai. Ananias foi. Deus, quando teve encontro com Saulo, ele falou assim, ó: Saulo, sabe por quê? Ele não era convertido ainda. Ananias chegou e falou assim, ó: Pai do Senhor, irmão Saulo. Aramando Guevas. Olha aí, irmão do ar. Pai do Senhor, vaso. Aramando Guevas. Pai do Senhor, irmão Saulo. Aramando Guevas. Eu sou o profeta Ananias, o enviado de Deus. Aramando Guevas. Para colocar a mão sobre ti, Aramando Guevas. Chega uma história. Ele, além de curar, ele enche um vaso. Aramando Guevas. Aramando Guevas. Maravilhoso, Jesus. Aleluia. A palavra de Deus fala que os olhos de Saulo caíram como escama de fogo, de uma escama. E ele recuperou a sua visão. E levantando foi batizado. Já pedi perdão ao pastor, que eu passei dos 40. Vai ter que entregar o que Deus quer, né? Igual a palavra. Se é para ser um profeta, tem que ser obediente, tá? Aramando Guevas. Vamos colocar de pé. Aleluia, Aramando Guevas. Quem puder, presta atenção. Quem está no azeite pode rodar, rodopiar aí, pode. Aramando Guevas.
4:31. Fala que Pedro e João estavam orando. E aquele lugar se moveu. E todos foram cheios do Espírito Santo. Aramanduguebas. E pregavam a palavra com ousadia. E eu vou acrescentar. E cantavam com ousadia. Pastor, aquela oração que o senhor queria fazer antes da pregação de 10 minutos. Eu vou orar aqui 5. Aí tu ora os 5, amém? Eu quero 3 obreiros na mão do Guevara. Aí, na mão do Guevara. Eu quero 3